Bem-vindos a mais um episódio do Caso 4. Hoje eu tenho a presença ilustre de uma pessoa que eu sempre admirei, desde a minha época de aprendiz de yogin, né, aprendendo yoga lá nos inícios dos anos 2000 por aí, o nosso querido Ricardo Mallet, que na época, quando eu conheci ele, era um cara cabeludo, tocador de percussão, adorava fazer muitas piadinhas até hoje, né? É um cara muito engraçado, uma pessoa muito carismática, e hoje em dia ele faz um trabalho muito diferente do que ele fazia naquela época, e eu trouxe ele para ele falar um pouquinho sobre o que ele faz e também para a gente conversar um pouquinho sobre o passado, já que eu tenho saudades dessa época e de coisas específicas dessa época que depois eu vou perguntar para ele durante a entrevista. Então vamos lá, Malê, a palavra está com você. E aí, Gui, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade de a gente estar conversando e te dizer o seguinte, que essa coisa de saudade do passado é coisa de velho, tá? Então tu fica Eu tô ficando ligado, velho. fica ligado aí, porque eu também começo a sentir uma saudade do passado, já sei, cara, e o nome disso chama-se velhice, Velhice. né? Não, mas de fato, né, cara, bons tempos, imagina, né, a gente tá falando, eu tô falando aqui também, não sei da tua idade, mas eu acho que quando você me conheceu, eu devia ter uns 30 e poucos, provavelmente, né? Uhum. Mas a minha história dentro do yoga começou com 20, né? Com 20 anos eu comecei Hum, a praticar, por ali 19, 20 anos. Nossa, cara, era outra época, né? Era uma coisa sim, completamente paralela, marginal, digamos assim, totalmente fora do circuito. Ninguém falava sobre. É uma coisa sim, difícil, sim. né? As escolinhas eram sempre umas salinhas comerciais no quinto, sexto andar de algum prédiozinho num bairro menor, né? Então a gente está Uhum. falando de uma época em que o acesso à informação era praticamente nenhum. Se queria saber alguma coisa, ou você tinha que encontrar um livro, ou você tinha que encontrar alguém que sabia, não tinha internet, né? Então Uhum. realmente eram outros tempos. Mas todo velho sente saudades, né, da juventude, imagina, né, 20 anos, e a gente, com certeza, né, a gente viveu juntos aí anos muito divertidos, muita festa boa, muita gente bonita, muita gente interessante, gente do bem também, né, pessoas, tu vê, né, que a gente, quanto tempo a gente não se fala assim, né, olho no olho, Muito tempo. deve fazer mais, no mínimo, sei lá, uns 15 anos, né, eu acho que Sim. por aí. Só o tempo que eu tô trabalhando com consultoria nas empresas, eu comecei no final de 2010, cara, a gente está em 2021, então provavelmente a gente não deve estar, não sei, você viajou, você foi para fora do Brasil, né? Sim, sim, morei fora. E aí então assim, e mesmo assim, né? Tu vê, mesmo assim, a gente sem falar, a gente sempre mantém uma sintonia legal. Então, isso é aquela coisa, né? Das pessoas que são da mesma família sem ser do mesmo sangue. Então, é isso aí. Eu acho que essa intimidade a gente sempre vai manter. Com certeza, cara, tenho boas memórias aí dessa época. Meu trabalho hoje é bem diferente. É um trabalho muito gratificante também. E, enfim, Legal. cara, vamos lá. Vou deixar contigo agora tuas dúvidas aí, mas é muito bom, muito legal te reencontrar. Não, muito bom você estar aqui, agradeço pelo teu tempo, sei que você é um cara ocupado, então que bom que a gente conseguiu sentar e conversar um pouquinho. É, Dessa época aí, eu já falei para você num outro momento, só teclando, que eu lembro muito do botãozinho do foda-se. Não sei se faz parte da sua consultoria ainda, imagino que não, mas talvez de uma forma diferente, mais velada. Mas eu lembro muito disso e eu lembro muito de uma coisa que você falou, eu acho que era a Fórmula da Felicidade, o nome do curso que você ensinava, que você falava sobre o sentido da vida. E que o sentido da vida era mudar. Eu lembro que, né, você conseguia desenrolar uma boa parte do curso sem falar o que que era, a gente naquela, né, pô, o sentido da vida, como é que é o sentido da vida, cara? E daí eu falei, não, Aham. o sentido da vida é mudar. E lógico que eu não vou dizer tudo que você falou, porque, né, tem todo um contexto, eu acho que tem todo um valor daquele curso também, que eu acho que quem quer saber, quem sabe, tem que fazer uma consultoria com você mesmo, se você ainda ensina coisas do gênero, imagino que talvez seja o caso. E essas duas coisas ficaram muito comigo. O botãozinho do foda-se, que tem horas que a gente precisa usar, e saber mudar, saber que a vida é mudança, saber que a gente basicamente está se preparando para chegar lá no final e passar por uma grande mudança, que é a morte. Então, se a gente está constantemente mudando, mais fácil de chegar nesse ponto, né, nesse ponto final aí, e não está
sei lá, com remorso, com arrependimento e nem com medo também dessa mudança, porque a gente já sabe que tudo é mudança, né? Então Tudo foram duas coisas transitório. que você me ensinou que realmente ficaram comigo assim até hoje. E eu A falo com frequência sobre isso. história. Que legal. Engraçado tu tá recordando essa história do botãozinho do foda-se, porque curiosamente fazia muito tempo que eu não falava mais sobre isso. Tá? Esses dias me. Foi você, né, que me falou, né, que uma menina tinha postado lá também Sim, eu da mostrei nossa para galera, você. que aí Sim, você disse, olha aí, olha o teu botãozinho aí. a esposa Esse, do Dani Borges. isso. E esses dias não, eu vou te dizer que foi essa, hoje é terça ou quarta já, Quarta-feira. quarta. Quarta-feira. Eu acho que foi essa semana que eu dei uma consultoria para um empresário e, curiosamente, cara, o assunto desenrolou e eu cheguei no tal do botãozinho, que é uma coisa que eu não falava há muito tempo. Que Mas legal, que legal. encaixou na conversa, porque a gente estava falando sobre essa coisa essa história do botãozinho, na verdade, que parece uma coisa assim meio escrachada, ela era, na verdade, uma forma mnemônica de lembrar um conceito que é muito forte na filosofia oriental, que é o tal do Ishvara Pranidhana lá, que a gente tem lá no código. Eu até Sim, resgatei essa história toda, conversei com esse cara, dizendo o seguinte, ó, tem aquela parte que nós fazemos no processo de autoconhecimento, no processo de desenvolvimento, no processo de querer uma vida melhor, de garantir um sustento melhor para nossa família, sabe, mais saúde. Tem uma parte que está muito nas nossas mãos, né? Esta parte a gente lida com o que o Código de Ética lá nos ensina, que é o tapas, né, e o sim, santosha. Né? sim, Tapas, né? É aquela coisa, pô, eu preciso me esforçar, eu não posso me acomodar, né? E eu preciso sempre entender que existe um horizonte mais amplo para o meu projeto. Né? Então, eu tenho um uhum, propósito de vida lá, eu tenho lá um propósito de ser um cara que contribui com a sociedade, que dou emprego para as pessoas, construo um empreendimento lá que tem algo maior do que apenas ganhar grana. Tô dizendo, quando eu digo apenas, para muitas pessoas, ganhar grana já é muita coisa. sim, Mas ficar limitado a trabalhar para ganhar grana é como se você diz assim, eu vivo para comer, né? Quer dizer, o comer ou o dinheiro é um meio para algo mais importante. Porque senão a gente sim, bestializa o ser humano. Pô, o ser humano ele fica uma coisa que ele vive só pela vida, né? Não, peraí, uhum, eu sou um ser pensante, eu sou um ser que tenho a capacidade de criar. Então, como ser criativo, eu não preciso limitar minha vida a uma vida automática. Eu posso construir um projeto, eu posso empreender, eu posso criar negócio, eu posso fazer muita coisa. Nesse sentido, eu preciso ter este ponto que é o tal do alto esforço. Porque se eu não tiver uhum, alto esforço, eu vou simplesmente ser, pronto, uma pessoa limitada e sim, acomodada. Por outro lado, tá? E eu estou resgatando alguma coisa que você conhece bem, que é o código de ética. Por outro lado, existe o Santosha, que é assim, pô, contentamento. Então, se eu sou um cara que estou eternamente buscando melhoria, nunca estou satisfeito com as coisas que eu conquisto, e quero sempre mais, e quero evoluir, e quero empreender, e quero avançar, e quero construir. Qual é a graça também? Eu preciso me permitir momentos de satisfação, momentos o que eu uhum, chamava de momento confete lá, que você deve lembrar dessa história, sim, sim, né? Então, momentos, né? Momento, até tinha a história dos confetes, claro. Né? Então, o momento confete é o momento do Santoshi, é o momento de eu assim, ó, eu preciso aprender também a reconhecer e valorizar e sentir a satisfação das coisas que eu estou conquistando. Agora, sim, tem o terceiro ponto, que é esse ponto que você trouxe, que é o tal do botãozinho, né? Que é o sim. Ishwara. Eu expliquei para ele com uma metáfora, que se você me permitir, agora já que eu engrenei o assunto, né, Não, por favor, aí eu vou tocar. por favor. O conceito do Ishwara Pranidhana, que se a gente for traduzir literalmente dentro daquela filosofia, 300 anos antes de Cristo, que é uma filosofia Seshwara, uma filosofia, ou seja, que ela tem um princípio teísta ali, né, que não é o meu caso, eu não defendo
né, o teísmo, nem sou ateu, tampouco sou ateu, tá? Então o que tu é, Ricardo? Esse assunto não me importa, né? Eu quero viver bem. Agora ficar aqui perdendo meu tempo, né, defendendo a existência ou não existência de um ser maior, não, na minha mentalidade não faz sentido, tá? Isso é muito pessoal. Então, na minha individualidade, eu não vou assim, ó, ficar dizendo que existe ou ficar negando a existência. Então, para mim não existe, não importa. Mas a palavra, né, Ishwara Pranidhana vem de uma cultura levemente teísta, que é o Seshwara Samkhya. E sim, traduzido de forma literal é o seguinte: a entrega ao Senhor. Entregue-se ao Senhor. Entrega para Deus. Entrega para Deus, né? ou numa forma aí que a gente pode usar uma forma bem popular, assim, seja lá o que Deus quiser, né? Sim, o que quer dizer isso, seja lá o que Deus quiser? Bom, olha só, eu sou um cara que me esforço com responsabilidade por uma vida melhor, para mim, para os meus e para todos aqueles que eu consigo influenciar. Eu tenho tapas, eu tenho alto esforço constante. Eu sou um cara que sei reconhecer as minhas conquistas e me permito desfrutar. Bom, se eu não atingir ainda aquilo que eu quero, cara, eu fiz a minha parte. É como agricultor, eu fui lá, eu arei a terra, eu adubei a terra, eu plantei a semente, eu reguei a semente, pô, eu fiz a minha parte. Agora, seja lá o que Deus quiser. Agora, se vem ou não vem o fruto, não cabe mais a mim. A natureza vai seguir o seu curso. Esse é o princípio do Ishwara Pranidhana. E eu brinquei de forma análoga a isso, falando do botãozinho do foda-se, que na verdade é o seguinte: pô, cara, olha só, eu fiz tudo que eu podia, agora aperta o botãozinho. E o botãozinho, ele vinha, na verdade, de uma imagem aí que eu construí mentalmente, que é o seguinte: na minha cabeça, a gente precisava entender que a vida, né, que a vida é como se fosse um salto de paraquedas. Viver é como se a gente estivesse saltando de paraquedas. Só que tem um detalhe: a gente está saltando no escuro, no breu total. Portanto, a gente não sabe em qual momento o impacto final vem. Ninguém sabe. Posso dizer, cara, o meu impacto final vem amanhã, né? Vem a semana que vem. Não, eu vou morrer só com 120 anos. Então, a gente não sabe qual é o momento em que o impacto... Então, é um salto de paraquedas no breu total, e tem um detalhe, né? Sem paraquedas, ou melhor, aí vem a história do botãozinho, né? O que a gente tenta fazer nesse percurso? O que a gente tenta fazer? A gente tenta minimizar a velocidade da queda com uma boa alimentação, né? Então essa é a ideia do paraquedas. Bom, olha só, boa alimentação, exercício físico, cabeça legal, então, puxei o paraquedas para tentar minimizar a velocidade, tentar viver mais e melhor. Cara, e você abriu o paraquedas, e aí ele não abre, né? Você puxou a cordinha e ele não abriu. Você tem o auxiliar, né? Bom, eu tenho recurso auxiliar. Por exemplo, a pessoa que, não nasceu com uma genética boa, já tem o paraquedas, digamos, o inicial ali, né? O original já não veio bom. Cara, mas tem o auxiliar, né? Aí tem a medicina, aí tem a alimentação, aí tem um monte de coisas para ajudar uma pessoa que já não está com a genética muito boa. Cara, aí o cara puxa o auxiliar. Cara, o auxiliar não abriu. E agora? Só sobrou o botãozinho do foda-se. É o momento de você apertar o botãozinho do foda-se, cara, e, vou curtir o que eu tenho para curtir. Porque uma vida... eu lembro dessa fase do Lobão, né? Na música lá, Decadência. É melhor viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. Então, cara, é melhor que você viva o tempo que tu tiver com muita intensidade, com muita doação, com muita dedicação, do que tu ficar aí te protegendo eternamente de uma vida e não viver, né? E não viver. Sim. Claro que eu não estou dizendo aqui que a gente deve ser imprudente com a vida, não é disso que se trata. Se trata o seguinte: viva intensamente. Tem momentos que você tem que dizer o seguinte: cara, vou apertar o botãozinho e vou viver, entende? Essa é a filosofia. Eu acho que, para dar assim uma explicação mais extensa do que deveria numa live, mas não tão extensa quanto eu faria num curso, né? Mas para a gente dar uma ideia do que seria essa história do tal do botãozinho, que foi bom você ter relembrado.
Foi legal, cara. E o único salve que eu ia dar aqui é que a gente tá num momento de pandemia, né? Às vezes a pessoa pode escutar isso e falar assim, então foda-se, né? Tipo, eu tenho que viver e foda-se que se tem que usar máscara, se tem que tomar vacina e tal, né? E eu tenho certeza que não é isso que você está falando, mas eu quero deixar claro aqui para as pessoas também não Deixar pensar muito assim, não, claro. ó, Né? assisti lá, ó, o show do Gui lá, ouviu o tal do Ricardo Malê falando que foda-se, né? E não é bem assim, tipo, foda-se no sentido, cara. Viva a tua vida do jeito que você quer viver. Lembrando que é muito importante você ter dito isso, apesar de eu ter tentado passar isso na mensagem, mas é bom reforçar e eu vou reforçar ainda dizendo o seguinte: o Ishwara Pranidhana dentro do código de ética é o último Sim, recurso. Primeiro você faz o teu melhor. E qual é o teu sim, melhor agora? O teu melhor agora não é sair por aí desvairado, não. O teu melhor o que que é? Cara, vou usar minha máscara, eu vou usar meu álcool gel, eu vou observar, né, a distância social, vou ter prudência no meu sim. comportamento. Isso é o teu alto esforço, tá? O que que é o teu contentamento nesse momento de crise? Cara, pô, eu gostaria de estar numa festa, gostaria de estar na balada, eu gostaria de estar, pô, viajando, curtindo um passeio, indo numa praia, indo não sei, cara, não pode. Cara, te contento, tem uma casa? Tenho. Pô, tem comida, cara? Tenho. Pô, então te contento. Cara, É, tu tem uma internet para poder assistir uma live? Tenho uma internet para poder assistir uma live. Pode estudar agora? Posso estudar. Eu posso aprender um idioma, eu posso aprender um instrumento musical. Depois que a gente concluir nossa conversa, eu vou dar uma aula de djembe, né, pro legal. Andy, pro Anderson, né? Não sei se tu lembra do Anderson, né? O Andy, que era lá da escola da escola da Anderson Marcinha. Gouveia? É, ele tá Ah, que fazendo, legal. ele tá fazendo aula de djembe, né? Uma coisa totalmente fora do meu currículo atual, mas ele me pediu com tanto carinho, cara, vamos lá, vamos fazer. Então, tu vê, ele tá Que pegando o legal. tempo dele de pandemia Sim, para tá aprendendo uma coisa nova. aproveitar. Então, assim, a prudência é o tapas, né? Aproveitar o que você tem é o santosha. E o que, que é o Ishwara Pranidhana? Por melhor que você esteja se protegendo e tudo, cara, seja Pode lá o ser que que se pegue mesmo assim. pode ser que você pegue. Então, esta é a filosofia, sabe? Sim, Não se impressione se a vida trouxer um revés, porque é assim, sim, porque a vida é isso, cara. Então é isso. Eu acho que é uma filosofia muito interessante para a gente cultivar, né? E para a gente sim, até equilibrar. Porque uma coisa que eu percebi, sabe, Gui, eu percebi que o código de ética do yoga tinha um propósito muito interessante que vai muito além da moral e dos bons costumes, que tem sim, a ver com princípios de vida que vão te gerar estabilidade emocional e paz mental. É disso que se trata. O que o yogin quer, cara? Estabilidade emocional, paz mental para poder atingir o autoconhecimento. Ponto. sim, Então, esses princípios, o objetivo final é te gerar isso aí. Uma vida estável, paz de espírito, paz, entre aspas, né? Paz de sim, espírito, paz emocional, estabilidade mental, né? É disso que se trata. sim. Eu acho muito válido falar sobre isso, porque realmente você vê que a galera fica puta, né? Eu quero sair, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu, em contraparte, eu me sinto mal. Sei lá, tem muita coisa boa acontecendo na minha vida agora, e eu me sinto mal de estar no meio de uma pandemia e tem muita coisa boa acontecendo, porque eu penso exatamente isso. Eu falo, cara, tem gente passando fome, tem gente que está sendo enxotado da própria casa, e eu Sim. tô aqui, assim, mil coisas dando certo. E eu começo a pensar, cara, que eu posso fazer pelos outros, eu tenho que fazer uma coisa pelos outros, porque, meu Deus, tipo, tem tanta gente literalmente passando fome, literalmente não tem onde dormir. E daí o cara fala, quero ir pra balada, quero fazer churrasco, quero. Porra, cara, sabe? Tipo, literalmente vai tomar no cu. Porque eu acho um absurdo a pessoa não ter Sensibilidade, né? perceber, assim, meu, tudo que você falou, né, cara? Pô, você tem comida, você tem um teto, você tem um Wi-Fi, tá? Tudo bem que você não pode sair de casa e fazer tudo que você queria, mas meu, você tem tudo para sobreviver, pelo menos no momento, né? Vamos torcer que não fique pior do que já está. Mas pelo menos no momento você tem tudo que você precisa para estar bem. E falta o contentamento, né? Falta o santocha da pessoa perceber, cara, eu não tô doente, eu tenho comida, eu tenho teto, eu tenho entretenimento infinito, basicamente, né, com a nossa Infinito. Sim, tecnologia. acesso E, infinito cara, à informação, claro. É. e mesmo assim, não.
não tô feliz. Tipo, cara, que E mais aí você vai fazer? aí a gente percebe, né? E aí a gente percebe o quanto é verdadeira, né? É aquilo que os ricos, os milionários, os famosos, muitas vezes aprenderam, né? Com a vida, de dizer que de fato a resposta não é a riqueza, a resposta não é a fama, porque o cara chega num ponto em que, pô, cara, eu tô rico, eu sou famoso, e está faltando alguma coisa. Então a resposta não é Sim, essa. Não, não vamos dizer que não é importante ter dinheiro, não é e que não seja claro. importante ter reconhecimento social. Reconhecimento. Tudo isso é importante. Isso faz parte da nossa necessidade, do nosso ego. A gente tem que ter isso aí. Agora, não é a Sim. resposta final. Né? Eu acho que servir, né? Servir. E aí eu lembro muito aquele filme que a gente via lá nos Yoga Cines, né? Que era como é que era o nome do filme? O cara aquele que é a história daquele atleta que ginasta olímpico, que quebrava a perna e ficava lá e tinha um mestre. Tem, lembra dessa história, não? Cara, não lembro É desse muito legal filme. esse filme, eu só estou tentando lembrar o nome do filme. O nome do filme. E aí, esse guru dele no filme, esse mestre que ensinava ele ginástica olímpica, ensinava ele a entrar em estado de flow, né? Aham. Meditativo, para melhorar a performance dele. Ele diz uma frase. Ah, lembrei, era poder além da vida. Essa foi a tradução, né? Nossa, eu não lembro desse filme. E esse Mencionar. filme vale a pena ver porque ele fala muito desta filosofia que nós estamos falando aqui, tá? É dentro de um cenário que é esporte, o cara é atleta tipo olímpico, ele faz ginástica olímpica, aquela coisa de cavalo, argolas, aquela coisa toda. E é baseado num livro desse cara aí, que é o Dan alguma coisa, esqueci o nome. E tem uma frase lá do mentor dele que está ensinando ele a realmente. O que o cara ensina ele? A se concentrar no momento, que é, na Uhum. verdade, a meditação na ação, né? Entrar em estado de Sim, flow, que depois o Mihai Csikszentmihalyi descobriu isso como estado de flow, né? Que é o estado sim, que os atletas de alta performance, né? Os artistas de alto nível, né? E até mesmo os trabalhadores de fábrica, né? Então não importa sim. a atividade em si, tem algumas condições, não vou entrar no detalhe agora, senão a gente vai virar curso de flow, né, aqui, né? Mas as condições, o que importa são as condições e a pessoa assumir aquela atitude, né? De Sim, realmente entrar em um estado imersivo na ação. Então, esse mestre ensina ele a entrar em estado de foco, de flow, estado imersivo na ação. E tem uma frase, que essa sim é a frase que eu queria resgatar para a gente ilustrar aqui, que o garoto critica o cara, tá, mas se você é tão esperto assim, por que trabalha num posto de conveniência? Era um posto de gasolina, né? Que o cara trabalhava lá, botava a gasolina no carro, servia, né? Aí o mestre assim, isso aqui não é um posto de gasolina, isso aqui é um posto de serviço. E não existe nada mais nobre na vida do que servir outras pessoas. Cara, pô, isso é muito interessante, né? Então, assim, quando tu entende que tu tá nessa vida de passagem e que tu ganha recursos da natureza, como a tua inteligência, a tua saúde, tua mobilidade, né, grana, informação, conhecimento, tu recebe isso para o teu desenvolvimento, é muito egoísmo tu achar que basta isso para ti. Quer dizer, um dos grandes propósitos que eu entendo na vida de qualquer ser humano, não só na minha, é que de alguma forma tu precisa servir. Então isso que tu está dizendo agora, assim, pô, eu tô aqui, tá dando tudo certo, eu acho que é um pouco desse teu sentimento, cara. Eu podia fazer alguma coisa. Então acho que não existe nada mais nobre, né, do que a gente converter aquilo que a vida está nos dando de bom em serviço, servir outras sim. pessoas, né? Então eu acho todo esse caminho que eu fiz aqui, mas trazendo referências legais aí para o pessoal que está nos assistindo, que está inspirado por essa conversa, buscar essa referência desse filme, que é um filme muito legal de ver, tem muitas mensagens bacanas, e essa mensagem me marcou, né? Não existe nada mais nobre do que servir. Né? Achei bem legal. Muito bacana mesmo. Você falou do estado de flow, que é uma coisa que a gente pode depois colocar um link aqui do livro que você falou,
Eu não cheguei a ler esse livro. Muitas pessoas me recomendaram, ainda não li esse livro. Vou ler em algum momento, mas é uma referência boa também. Eu estava hoje de manhã pedalando com um amigo meu, de máscara, com cuidado, tudo que deveria fazer. E a gente estava conversando sobre isso, um pouquinho do que a gente está falando aqui agora. E ele também é instrutor de yoga, mas ele dá aula de Kundalini Yoga. E a gente conversa sobre várias coisas. É um pedal que acaba sendo exercício E e troca. conversa filosófica ao mesmo tempo. Aham, imagino. Daí eu mencionei esse filme novo da Disney, não sei se você chegou a assistir, o Soul, Não que assisti, mas eu quero assistir. Eu já achei interessante o conceito é bem legal. Eu vou deixar aqui a referência também, porque assim, eu tenho filho pequeno, então eu acabo assistindo tudo que é animação. A gente assina Disney Plus, a gente tem todos os negócios para assistir aqui em casa, né? Mas é um filme muito legal porque tem uma hora, e eu já vou estragar essa parte para você, mas vale a pena por causa da entrevista. Tem uma hora que eles mostram assim o que acontece quando a pessoa está naquele estado de criatividade. E assim, ele mostra de fora para dentro assim que uma dimensão paralela. Basicamente isso, para não estragar muito o filme, ele mostra assim, você entra uma outra dimensão, você não está nem aqui, nem lá. Você está em um outro lugar que realmente é um lugar onde a criatividade acontece. Né? E eu achei incrível a forma como eles ilustraram, depois assistam o filme, que daí vai valer a pena, porque é uma coisa assim, você que já foi músico também, eu também, músico não formado, mas já tive minha banda de punk rock, já fiz um monte de coisa assim, tem aquele momento assim que tudo tá dando certo, assim, a banda tá tocando e a plateia, todo mundo tá junto, assim, você fala, cara, dá até arrepio só de pensar, assim, e é uma parada que não tem explicação, mas eu achei que eles conseguiram ilustrar muito bem nessa animação, Bacana. então fica aí também a sugestão para assistir um pouquinho dessa animação, que apesar de ser para criança, hoje em dia elas têm muitas mensagens interessantes para nós adultos também, eu arrisco dizer. Você já percebeu que a gente, bom, a gente começou um papo livre aqui, começamos falando um pouquinho, resgatando um pouco do nosso passado negro, né? Brincando, do nosso passado, e aí fomos engatando em algumas lembranças de alguns conceitos filosóficos, a gente está trazendo, trouxemos aí o botãozinho, aí falamos sobre flow, uma série de coisas, mas falamos sobre meditação, estado de foco, não sei o quê, e falamos sobre tapa, swadhyaya, ishvara, aquela coisa toda. E o que me pareceu agora que no fundo, o pano de fundo de toda essa diversidade de coisas que a gente está jogando aqui, eu poderia dizer que tem a ver com a busca da felicidade, a busca humana da felicidade, né? Sim. Porque o que acontece, tá? Porque um cara ia estar assistindo uma live nossa, essa conversa que a gente está tendo aqui, se a gente não está ensinando o cara a fazer bolo, não estamos ensinando o cara a fazer bolo, não estamos ensinando o cara a ganhar dinheiro, né? Sim. Não estamos ensinando o cara a ganhar dinheiro. Então a live não tem um assunto, um como, Determinado. né? Não tem um como, Uhum. né? Hoje em dia a gente, vamos fazer uma live, vamos falar de um assunto definido aqui, porque afinal de Sim. contas o pessoal quer, não tem tempo para Respostas. ficar, quer resposta, não tem tempo para ficar. Então, não começamos com uma proposta de nenhuma receita de nada, mas o assunto começou assim a orbitar assim numa nuvem, e aí eu começo a entender que tem a partícula no meio dessa nuvem, e essa partícula, no meu entendimento, é a busca humana pela felicidade. E aí a gente até já falou que nesta busca pela felicidade, o dinheiro é importante, a saúde é importante, o Sim. conhecimento é importante, o conhecimento, o reconhecimento é importante, tá? Mas tudo isso são meios para algo maior, para um propósito maior. Então, o assunto, a busca pela felicidade, a busca por uma sensação de completude humana, né? De eu me sentir um ser humano completo, de eu me sentir um ser humano que está vivo mesmo, que não está simplesmente cumprindo uma programação, né? Sim. Naquela programação, pô, cara, olha só, nasci, aí lidei com os desafios da infância,
Depois eu fui estudar para poder ter uma formação, aí eu fui estudar um pouco mais para poder ter uma profissão, aí eu trabalhei, eu ganhei uma grana, consegui encontrar uma mulher, aí eu, né, casei, aí eu consegui construir minha família, aí eu trabalhei muito, 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 muito para poder garantir o pão de cada dia, e de repente eu estou ficando velho e agora eu vou morrer, né? E Sim, aí eu me pergunto, pô, eu trabalhei muito nos comos, nos o quês e nos comos. Como fazer um bolo, sim, como ganhar dinheiro, como conquistar uma mulher, né? Como sim, sustentar uma família. Tudo são os comos, tudo isso é importante, mas ainda são os comos. O como sempre é um meio para um fim. A questão é onde eu quero chegar, qual é o meu propósito, qual é a causa que sim. me move, o que me faz feliz mesmo como ser humano, o que dá sentido a todos os comos da minha vida. Né? Então, enquanto o ser humano não encontra essa causa, a sensação é de que todos os dias são muito parecidos. Hum, Porque, no fundo, tudo que eu faço é cumprir rotina. Rotina é muito bom, cara. Eu tenho várias rotinas. Escovar os dentes é uma rotina. Se a gente não tem rotinas, a gente tem que usar o cérebro o dia inteiro para fazer coisas que poderiam estar no piloto automático. O problema é viver no piloto automático. E sim, não, né? Então, para quem está nos assistindo, vai uma pergunta. Qual é o teu porquê? Qual é a tua causa? A gente já falou que uma coisa aqui que é importante, servir, né? Como um sim, propósito de vida. Nem todos se identificam com este propósito. O meu tem muito a ver com isso. O meu propósito tem muito a ver com isso. O meu propósito é evoluir rumo à felicidade, compartilhar o caminho com tantos quantos o tempo me permitir. Esta é a minha frase que define, já desde os meus 20 e poucos. A minha trajetória, ela gira em torno disso. E é por isso que eu me permito, né, migrar de uma profissão de um professor cabeludo que toca djembe e dá aula de yoga para um cara que tem cabelo curto, estuda gestão e ensina líderes dentro do mundo corporativo. Por quê? Porque mesmo que o como tenha mudado, o porquê não mudou. sim, é o Então, mesmo. entendeu? Então, eu Sim, continuo no processo de evolução como ser humano, de mudanças, muitas mudanças, e continuo tentando converter tudo aquilo que eu evoluo para mim em didática que possa servir outras pessoas a também evoluírem. Então, este é o meu porquê, esta é minha causa. Eu acho que cada um sim. deve lembrar disso, né? A vida sem um propósito é uma vida automática. Então, essa é a questão, essa é a questão que eu levanto aqui. Tá claro para você aí que está nos assistindo qual é o teu propósito? O porquê que tu está vivendo? Ou tu continua indo atrás de receita de bolo, receita para ganhar mulher, receita para ganhar dinheiro? Faça isso. Faça o bolo, ganhe dinheiro e conquiste uma boa mulher, um bom homem, né? Dependendo daí da sua preferência. Mas lembre-se que a vida que viver deve ser algo muito maior do que isso. Né? Com certeza. Eu achei interessante o que você falou agora, porque me lembrou um pouco de várias conversas que eu tive nesses últimos tempos. Assim, basicamente, para você entender também, esse podcast eu criei com essa ideia de transmitir informação, comunicação de uma forma diferente. Por isso o modelo longo também, que várias pessoas falam, cara, não vai funcionar, não vai funcionar. Até agora está funcionando e as pessoas têm gostado de assistir conversas longas porque eu acho que falta. Na verdade, a gente tem um déficit de atenção que tudo é 15 segundos, a propaganda é 5 segundos no YouTube, e daí você tem que colocar todo esse tipo de informação num pacotinho pequenininho, enfiar na boca da pessoa e fazer ela engolir. E eu acho que isso não funciona muito bem. Para a gente entender realmente quem que a gente é, onde que a gente está, por que que a gente chegou onde a gente está, né? Pessoalmente, politicamente, mil coisas que estão acontecendo no mundo agora, eu acho que não dá para você conseguir uma pílulazinha e dizer, ó, tá aqui, ó, essa é a resposta. Não dá. São coisas muito, muito complexas para se explicar de uma forma tão sucinta, né? Mas, voltando ao que você acabou de falar, é muito parecido com a minha trajetória de vida, assim, obviamente, guardadas as devidas proporções, porque você é muito mais bem-sucedido do que eu, profissionalmente pelo menos, mas eu tive uma vida muito boa, sempre tive uma vida muito boa,
Cresci classe média no Brasil, então, assim, nunca passei vontade, nunca passei fome, nunca, né, passei nenhuma dificuldade, assim, que outras pessoas no Brasil passam. E na minha adolescência, toquei em banda de punk rock por muitos anos, que foi uma coisa que eu sempre acreditei muito, anarquia, ou pelo menos não acreditar muito no Estado, não confiar muito no governo, né, e assim por diante. E daí, através do punk rock, conheci o yoga, uma pessoa que ainda é meu vizinho até hoje. Ele fazia yoga, ele treina jiu-jitsu e também praticava yoga, e ele me encheu o saco para fazer aula, e eu achei que não era para mim de jeito nenhum. E daí fiz minha primeira aula, gostei, comecei a praticar, comecei a fazer o curso de formação, e venho ensinando fazem 18 anos, continuo ensinando yoga até hoje, né? Não estou dentro da rede do Método de Rose, mas continuo ensinando até hoje. E eu acho que a minha ideia sempre foi informar. Dentro da música, a gente escrevia letras que informavam as pessoas sobre o que está acontecendo no país, em português, né? Em vez de fazer musiquinha em inglês, porque seria mais legal, em português para os brasileiros entenderem, não só assim, eu gosto do som, eu gosto do riff, eu gosto do peso. Não, tem que gostar da informação que o punk rock está trazendo, né? E o yoga pareceu muito parecido para mim nesse sentido, subvertendo o sistema, uma cabeça de cada vez. Em vez de milhares de pessoas num show, que na verdade não escutam muito o que você tem para falar, até por isso que eu parei de tocar. Me desculpem, amigos punk rockers que continuam tocando até hoje. Acredito em vocês, espero que a banda de vocês continue dando certo. Mas eu senti assim que a gente tocava, as pessoas vão no show, se jogam do palco e tem, né, todo aquele momento de catarse, de liberar a agressividade, que eu acho que é uma coisa importante para o homem que é muito violento, né? Precisa ter essa liberação da violência. Mas eu percebi que as pessoas não entendiam do que a gente estava falando, né? E isso está muito provado hoje em dia. Por exemplo, desde que o Bolsonaro foi eleito, muita gente que escuta punk rock e fala: não, os caras são muito políticos, os caras estão escrevendo letras muito políticas. O punk rock sempre foi político, é impossível você se distanciar uma coisa da outra, sempre foi uma coisa conectada, né? A música underground, em geral, sempre foi subversiva, né? Só que as pessoas não percebem isso. E daí, através do yoga, continuei fazendo esse processo de ajudar as pessoas, claro, né? Ajudar as pessoas a viver melhor, a se entenderem melhor, mas eu acho que ajuda você aí, nesse caso, tomar uma pílulazinha vermelha, se eu não me engano, que era do Matrix, que é você sair da Matrix um pouquinho, perceber, cara, eu não preciso viver essa vida, como você falou, eu não preciso necessariamente ter um diploma e casar e comprar uma casa e ter filhos, né? Para algumas pessoas, esse formato funciona, é legal, as pessoas são felizes dentro desse formato. Eu sou uma dessas pessoas, eu tenho filho, sou casado e acabei de conseguir uma casa própria no meio da pandemia e sou feliz, mas não acho que é o formato que funciona para todo mundo, né? Então é legal a gente saber que existem essas opções, né? Que você deve buscar sucesso e reconhecimento e sucesso, quando eu falo, eu digo financeiramente, pessoalmente, né? Mas que não é o fim da história, né? Como você mesmo falou, as pessoas conseguem ter dinheiro e ter reconhecimento e criar 1000 empresas e às vezes ainda assim estão deprimidas ou não estão bem resolvidas, né? Exato. Então, eu acho que vale muito a pena a pessoa realmente se perguntar, como você falou, qual é o propósito dela, porque se você tem um propósito, independente da profissão, da área na qual você está inserido, o propósito te guia, né? Você acaba achando uma outra forma de fazer a mesma coisa ou uma forma muito parecida de fazer algo que você já fazia, que continua te trazendo uma renda boa, que continua te fazendo feliz, né? Que você se sente assim, não estou me prostituindo para ganhar dinheiro, né? Nada errado com fazer o que se tiver que fazer para ganhar dinheiro, porque eu tive muita sorte nesse quesito, de geralmente conseguir fazer coisas que eu gostava. Já tive trabalhos que eu não gostava também, não foi só um mar de rosas a minha vida inteira, mas por ser muito privilegiado, eu tive essa sorte de conseguir trabalhar com algo que eu gosto muito e até hoje fazer isso. E como eu gosto de falar, como vocês percebem, agora eu estou tentando ganhar dinheiro falando, né? Quem sabe é que esse canal seja bem sucedido e traga muita informação legal e cresça muito para a gente continuar ajudando as pessoas a verem pontos de vista que você não encontra na mídia. Esse é o meu ponto, assim, que você consiga pensar, não é esquerda ou direita, não é ser pobre ou ser rico. Cara, você pode ter um meio termo que é bom para você. E aí a gente precisa achar esse meio termo porque as pessoas hoje em dia estão realmente muito divididas, né, em polaridades muito extremas, né? A direita é muito
extrema. A esquerda também é muito extrema, muito burra. Eu me considero esquerdista e liberal, mas ao mesmo tempo eu vejo que existe uma burrice muito grande dos dois lados de não enxergar a sua própria hipocrisia, digamos assim. E grande Sim. parte desse podcast sou eu tentando aprender com a minha própria hipocrisia. Basicamente é isso que eu tinha para falar. O problema dessa dicotomia, né, que a gente vive hoje de forma muito escancarada, né, é que a gente esquece, né, que a resposta para questões complexas não são assim tão fáceis da gente dividir entre bem e mal, né? E o que eu acho muito interessante, de novo, aí resgatando um pouquinho da minha formação de filosofias orientais, né, e que ainda me chama muito a atenção, é que na filosofia oriental, o conceito de bem e de mal é mal. Né, aqui a gente teria, Sim. ou seja, como é que tu vai dizer que isso é uma coisa boa, isso é bom, isso é ruim? Então, não é por aí que é feita a luta dentro da filosofia oriental, não é entre o bem e o mal. Olha só que interessante. Sim. É entre a consciência e a ignorância. Olha que diferente. Olha que diferente. Então, eu poderia dizer assim, ó, que a luta entre bem e o mal funcionaria nesse nível aqui, ó. Para um lado ou para o outro, para a esquerda ou para a direita, de acordo com o teu ponto de vista. Se você é mais esquerda, você vai dizer que eu estou do lado do bem, e o pessoal que está do outro lado está do lado do mal. Uhum. O pessoal de direita vai dizer a mesma coisa. Eu sou de direita, eu estou do lado da coisa certa, da coisa correta, e o outro lado, pessoal está do lado do mal. Então, essa dicotomia, ela funciona nesse nível, porque ela usa muito regras morais, que são regras que são transitórias ao longo do tempo, mudam de nação para nação, mudam tem mutações espaciais e temporais. Agora, outra dimensão é tu pensar assim, tu pensar de forma vertical. Aí a luta não é entre bem e mal, é entre consciência e inconsciência. Por isso que a imagem de Shiva enquanto Deus, né, enquanto divindade hindu, digamos, ele representa a sabedoria, a lucidez, e ele pisoteia um demôniozinho, ele está dançando sobre aquela figurinha ali, aquele anãozinho, né? Que é a vidya. O que quer dizer a vidya? Falta de conhecimento. A não vidya. conhecimento. A vidya, ou seja, a ignorância. Então Sim. Não é, eu sou o bem pisando sobre o mal. Porque isso é a dicotomia muitas vezes moralista, que não vai funcionar. Então o que eu tenho que ver? Existe um caminho de lucidez, onde eu me torno mais sábio. Ou eu posso optar por regredir e manter minha ignorância ou até avançar na ignorância. E me bestializar. Bestificar. Bestificar. Uhum. Tá? Então, o que acontece? Quando tu fica defendendo um ponto de vista horizontal desse, eu tô do lado do bem, tu tá do lado do mal, e tu fica nessa dicotomia, só aumenta a ignorância. Sim. Só aumenta a ignorância de uma visão em relação à outra. Porque, na verdade, quem se posiciona como esquerda, quem se posiciona como direita, cara, cada um tem os seus argumentos. E muitos desses argumentos são muito válidos. Precisaria entender onde está a validade de cada argumento. E quando eu não me permito ouvir o ponto de vista do outro, qual é a lógica do pensamento do outro, qual é a lucidez que pode ser extraída do pensamento que não me agrada, simplesmente porque eu tenho uma limitação de entendimento sobre a vida, eu estou mantendo a minha ignorância e tu está mantendo a tua. Ninguém ganha. Sim. Sacou? Então eu vejo muito dessa forma. Essa dicotomia, ela é horizontal. Já o caminho, ele é vertical. Eu coloco nessa dimensão por questões didáticas, né? De entender. Sim. Ou não é que eu estou indo para a direita ou para a esquerda, ou eu estou indo para cima, cara, ou eu estou indo para baixo. Ou eu estou evoluindo, ou eu estou regredindo. E a evolução é o conhecimento, é a sabedoria. E a involução é a vidya. Então, eu gosto de ver assim. Então, eu sempre tenho um olhar atento quando eu estou conversando com alguém, um assunto que eu tenho uma posição formada e outro tem a posição formada dele, eu dou o benefício para a pessoa da minha curiosidade, né? Olha, deixa eu entender o teu ponto de vista. Porque vai que ele está pensando um troço que eu não estou pensando.
Então, por exemplo, tu tem o teu posicionamento político, eu posso ter o meu e a gente vai conversar tranquilamente, né? Sim, sim, Aí eu acho que essa é a ideia. com Eu acho que certeza. isso está faltando nas redes, está faltando nas pessoas. Não, Essa com certeza. lucidez. Essa Eu lucidez. acho isso também, e eu quero ter a paciência de tentar conversar com pessoas que são de ponto de vista diferente do meu, sem agredi-las, né? Eu tenho tentado fazer isso faz bastante tempo, razoavelmente bem sucedido, não posso dizer 100%, porque às vezes eu bato pé com coisas que eu quero que sejam assim um assado, mas a inspiração desse podcast vem de uma pessoa, um cara que se chama Joe Rogan. A maioria das pessoas que assistem já o show dele sabem o que eu estou falando, mas quem não conhece o Joe Rogan, basicamente assim, ele é um comediante, ele é o apresentador da UFC, um baixinho careca, cheio de tatuagem, ele é o cara que faz a apresentação dos shows, né, de MMA, de Vale Tudo, e ele tem esse show que chama The Joe Rogan Experience, que ele entrevista pessoas de todos os tipos, de direita, de esquerda, assim, se você vê o tipo de pessoa que ele entrevista, todos os tipos de pessoa que você pode imaginar, né? Inclusive, ele entrevistou um cara, eu lembro claramente, um cara que era muito de direita, que eu não gostava, e eu nunca me dei nunca tive a paciência de escutar o que esse cara tinha para falar. Daí o Joe Rogan entrevistou o cara. Eu falei, bom, vamos assistir, né? Quero ver o que esse cara tinha para falar. E, assim, apesar de o cara ter pontos de vista que eu não concordo, eu entendi por que ele tem esses pontos de vista. Isso já é Então, importante. exatamente, eu continuo não concordando, mas eu entendo por que ele pensa da forma que ele pensa. Já é diferente, assim, e é uma pessoa muito inteligente, diga-se de passagem. Não posso dizer que o cara não é uma pessoa inteligente, é um cara extremamente inteligente, porém, discordo do posicionamento dele, tá? Assim, para ilustrar, um cara que ele é judeu assídico, fala em inglês, não sei como que fala em português, quando o cara segue e arrisca a Ortodoxo. religião Ortodoxo. ortodoxo, então tá. Por exemplo, daí o Joe Rogan falou assim, ele faz muito disso, né, de ser advogado do diabo. Ele falou assim, bom, tudo bem que na religião judaica você não pode fazer isso, aquilo, mas e se o cara for gay? Daí o cara falou assim, não, ele não pode, ele vai ter que reprimir isso e acabou. Não, mas o cara gosta de homem. Mas ele faz todo o resto, ele só gosta de homem, não importa, vai ter que reprimir, vai ter que reprimir. E ele não concordou, mas não bateu de frente. Ele falou: acho que tá errado, né? Acho que o cara deveria poder ser judeu e ainda assim gostar de homem, mas eu entendo que para você não é assim, tudo bem, sabe? E então tem muitas discussões assim que eu acho interessante, que ele incita certos pensamentos, mas ele não necessariamente vai falar, como assim? Como que o cara não pode ser gay? Então, beleza, tudo bem, esse é do ponto de vista, acabou, beleza, valeu, sabe? Entendi por que você pensa dessa forma, por que você segue essa religião e assim por diante, né? Então, eu acho que isso realmente é muito válido, porque a gente simplesmente tem essa repulsão pela pessoa pensar diferente da gente, né? Tipo, pensa diferente, meu Deus. É comunista. É nazista, fascista, e assim por diante, né? E tem realmente pensamentos que são, desculpa, repulsivos, mas eu estou tentando me treinar para não ser tão Julgador. reativo, julgador, reativo, sabe, de você simplesmente falar, pô, não gostei, né? Então, até alguns dos meus próximos entrevistados, um deles é um grande amigo meu, que é empreendedor, que eu sei que votou para o Bolsonaro, e a gente teve uma discussão enorme quando ele estava acontecendo a eleição, mas mesmo na época eu lembro que a gente discutiu assim por telefone, a gente ficava falando um com o outro, mas como? Porra, e por isso, porque eu não vou falar o nome do cara, porque a gente vai conversar ainda sobre isso. E a gente nunca faltou com respeito um com o outro. E a gente continuou sendo amigo esse tempo todo, sabe? Se respeitando, apesar de veementemente discordar politicamente, né? E eu achei fantástico que a gente conseguiu não concordar politicamente e não deixar a amizade desvanecer. O que eu sinto dizer que não foi o caso em várias outras ocasiões, no qual a pessoa cortou relação comigo ou eu cortei relação com a pessoa porque, né, Bolsonaro e coisa do gênero assim. Então é uma coisa muito triste mesmo, porque a gente acaba perdendo muito por não saber escutar, né? Não saber Perdendo pelo dialogar. menos o aprendizado, dialogar, exatamente, né? Que é algo que falta muito hoje. Sim, falta total, falta total. Tô pensando aqui, porque, cara, o que tu acabou de dizer é o seguinte, tá? Eu tenho uma formação, eu trabalho hoje, bom, hoje, na situação de pandemia, o meu trabalho ele é 100% online.
Acabou, o presencial acabou. Tá? Ainda lá no primeiro ano da pandemia, lá em ano passado, 2020, lá no início ali, coisa e tal, teve uma empresa que já tinha me contratado e, cara, aí os caras chegaram no ponto assim, sabe uma coisa, vamos fazer o curso de qualquer jeito, azar, vamos de máscara, a gente se cuida e vamos fazer o curso. Nós fizemos o curso. Mas foi o único curso do ano presencial no meio da pandemia e isso foi porque a empresa decidiu que poderia ser. Então, hoje, a maior parte do meu trabalho ele é online. No trabalho de formação, tá, de líderes presencial, são 32 horas o processo de formação. Tá? Então, assim, ó, se eu for na tua empresa, na empresa lá, junto um grupo, beleza. São 32 horas. Então, são lá... são lá módulos de 4 horas, a gente faz vários turnos e tá, vai fechar lá as 32. O online, tá? A formação online vai de 10 a 15 horas para fazer assim, como a gente está fazendo agora, tá? Conversas, coisa e tal, tem uma metodologia, tem um guia, o cara faz lá, anota, tu vai aprendendo o método comigo, vai fazendo, tá? Vai de 10 a 15 horas esse trabalho. Tá, por que eu puxei esse assunto? O que isso tem a ver com o que a gente está falando? Deve estar te perguntando, né? É porque é o seguinte, neste curso, tá, no presencial, tu imagina que são 32 horas. Aí chega um momento do curso que eu digo, pessoal, nós vamos aprender agora um método, tá? Um método e um conceito de gestão de pessoas que se a gente tivesse que jogar 31 horas do curso fora e ficar só com 1 hora, eu quero que vocês entendam que esta hora que a gente vai passar aqui agora é essa hora. É a coisa mais importante de toda a formação. Tu pode errar em todo o resto. Todo o resto tu pode errar. Só não pode errar neste conhecimento que a gente vai ter agora. Pô, Guilherme, que conhecimento é esse que tu está falando? É justamente o que tu acabou de falar. É a capacidade de estabelecer um diálogo aí com o liderado, aí com o cliente, aí com o fornecedor, aí com o colega de trabalho, com o superior imediato. É a capacidade de estabelecer diálogos e saber ouvir e saber se posicionar, porque não é só ouvir e baixar a cabeça assim, sim, senhor, né? É saber ouvir e também saber dizer, olha, eu tenho esse ponto de vista, buscando um acordo, uma convergência. Por que esse é o conhecimento mais importante de toda a capacitação, de todas as 32 horas? Eu disse, se tu errar em todo o resto, tu não pode errar nisso aqui. Porque se eu sou um gestor, tá, de uma equipe, vou trazer para essa realidade que é a minha realidade hoje, que é o que eu faço hoje. Se eu sou um gestor de uma equipe, tá, eu tenho ali, a parte mais importante do meu trabalho é relacionamento. Porque a parte de planejamento ali, que eu vou estabelecer as metas estratégicas para minha empresa, eu vou documentar melhor os métodos de trabalho, eu vou treinar o pessoal, legal, tá, só que é o seguinte, depois disso, cara, é o dia a dia, é o pessoal fazendo o trabalho, fazendo bem feito, fazendo mal feito, fazendo corpo mole, né, aí começa as disputas de ego, aí fulaninho briga, cara, começa a vir um monte de conflitos, conflito com o cliente, então o que acontece? Tu como líder, tu tem que ter a capacidade de conversar com as pessoas e saber ouvir, saber de fato ouvir, porque somente assim tu vai chegar no que a gente chama de causa raiz dos problemas gerenciais. Causa raiz. Eu não chego na causa raiz de um problema se eu quero te impor o meu pensamento e não sei te ouvir, ou mesmo se eu simplesmente ouvir o teu ponto de vista e aceitar, entre aspas, na real não aceitar nada. Porque neste caso, a gente não chegou nem na causa raiz e muito menos vai conseguir resolver o problema e o problema vai estar ali. Então, o que acontece é o seguinte, a capacidade de ter diálogos, que eu chamo de diálogos convergentes, de saber falar e saber ouvir, chegar a acordos ganha-ganha, é a ferramenta master da formação de um bom líder, que me dá a capacidade de me relacionar e, portanto, de influenciar pessoas a alcançarem resultados. Se eu não tiver essa qualidade, cara, eu vou ser um péssimo líder. Mesmo que eu tenha um MBA, eu vou ter formação, cara, eu sou um excelente planejador, né? Nossa, a minha estratégia de negócios é matador e vencedor. Cara, eu vou fracassar. Porque eu não sei ouvir, porque eu não sei falar, e como eu não sei falar e como eu não sei ouvir, os problemas do meu negócio sempre estarão debaixo de algum tapete.
que eu não vou alcançar. Por isso eu digo, pessoal, o seguinte, ó, das 32 horas, essa 1 hora que é essa técnica que vocês têm que dominar e tem que se agarrar a ela, porque com ela vocês vão conseguir corrigir os erros que eventualmente acontecerão nas falhas em todas as outras técnicas que vocês vão aprender nas 31 horas seguintes. Você entendeu, lógico? Sim, 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 Para claro. você entender qual a importância que eu dou para o assunto que a gente está tratando aqui agora. A gente já falou de Sim, felicidade, a gente já falou de serviço, e aí nós entramos na seara dos conflitos humanos, né? sim, Por quê? Porque assim, ó, eu tenho uma visão de mundo, você tem uma visão de mundo, eu acredito que a felicidade se alcança por este caminho, por exemplo, com esse modelo de governo, com aquele modelo de governo, com esse modelo de sociedade, com aquele modelo de sociedade, né? Isso são os princípios, as premissas que eu tenho dentro da minha cabeça que me fazem acreditar que esse é o caminho que vai me levar para a felicidade. Tu entendeu que a gente está voltando no mesmo assunto? Nós estamos voltando a sim. falar de felicidade. Por que as pessoas conflitam? É porque elas têm crenças e valores diferentes de como se alcança o quê? A mesma coisa de sempre, a felicidade. Sim, Sacou? sim, sim. Então, como eu tenho uma visão diferente da tua de como a felicidade é alcançada, né, eu acho que com o governo tal eu vou ser mais feliz, tu acha que com aquele governo, com esse modelo de sociedade, com aquele modelo de liberdade, com esse modelo bom, qual é o tipo de alimentação melhor para o ser humano? Cara, cada um tem o seu modelo, mas todo mundo está defendendo o quê? O seu caminho para a felicidade. A questão Sim. existe um caminho só? A questão é, o meu caminho anula o teu? Só existe um, o meu anula o teu? Eu não posso seguir o meu caminho, você não pode seguir o seu? Né? Então, tudo isso Sim, são questões que uma pessoa que começa a desenvolver maturidade psicológica começa a ter. O que importa mais? sim, é aquela velha história de se quer ser feliz, se quer ter razão, quer ser feliz. Foi o que eu pensei Quem quando é eu disse casado essa. sabe disso. É, foi o que eu pensei, quando eu disse a frase. Eu pensei, isso eu não vou falar para não estender muito a minha explicação, mas você acabou complementando, exatamente. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Então, É bem cara, isso. é. Bom, Gui, a gente já está 1 hora aqui, não sei qual é o tempo que a gente reservou para essa conversa, né? O tempo que você quiser. Se quiser, vai falar mais, tem mais tempo. Se você precisar ir, pode ir também, não tem Não, problema. na verdade, eu tenho daqui a pouco mais, eu tenho uma mentoria para dar, mas a curiosidade é tua, talvez você queira saber mais algumas coisas, queira puxar fazer um. Opa, tá caindo, tá sobrando dinheiro aqui, tá caindo dinheiro no chão. Até parece. Talvez você tenha curiosidade, você tenha coisas que você queira perguntar especificamente sobre mim, ou sobre a vida, sobre a minha vida. Você falou, cara, tem coisa que eu quero saber, coisa e tal. Bom, aí é contigo, eu vou te deixar na tua mão. Não, eu só lembro desses cursos que você deu na época, eu não lembro o nome dos outros. Eu lembro que não era Síndrome da Felicidade, era o A Caminho da fórmula. Felicidade? A A Fórmula fórmula. da Felicidade. É. Foi um que ficou muito marcado comigo, até porque tem uma história muito pessoal, daí eu já não sei se você é, conta isso hoje em dia ou não conta, se a gente menciona ou não, mas eu Sim, lembro que tinha um tu pode contar. relacionamento seu Uhum. com uma pessoa que você estava morando junto, mas daí acaba se separando, e você estava muito chateado que ela estava namorando uma outra pessoa, se eu não me engano, né? Me corrija, por favor, porque a história é tua. E em algum momento, você, apesar de estar muito chateado com ela, acho que daí ela acabou contraindo uma forma de câncer, se eu não me engano, um câncer terminal, e que você teve que passar por tudo isso, né? E cuidar dessa pessoa, basicamente até o momento que ela acabou falecendo, se eu não me engano, era essa história, e que isso te fez questionar muito, né, o que era a felicidade, que você era uma pessoa muito perfeccionista, muito chata, eu também sou, até por isso que me marcou muito essa conversa, essa tua história. Até hoje eu sou uma pessoa muito perfeccionista, mas hoje em dia realmente eu tento ser feliz mais do que eu quero ser perfeccionista, por exemplo, né? E eu lembro que quando você contou essa história, assim, me deu um momento plim, assim, né? De pensar, porra, eu tenho que ser menos chato, eu tenho que ser menos perfeccionista, eu tenho que realmente, sei lá, mudar a forma como eu faço as coisas, porque eu tenho essa dificuldade de mudar, né? Apesar que eu venho tentando me transformar faz 18 anos, né? Assim, tem muitas coisas que eu consegui e que eu mantenho, e outras coisas que até hoje são difíceis de mudar sobre o meu comportamento e assim por diante. Mas esse curso em específico, que é essa historinha que você contou da sua vida, foi muito marcante para mim.
Então, não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso, mas era uma das coisas que eu queria falar sobre hoje Eu também. queria resgatar um pouquinho dessa história, né? Cara, Sim. essa história, claro que me marcou demais, me marca até hoje, porque assim, quando a gente tem, na época, eu tinha 30 anos, né? Hoje eu tenho 53, vou fazer 54 este ano. Mas eu com 30 anos, eu tinha uma cabeça de 20, né? Temos de cabeça, não estou dizendo corpo, cabeça, né? Eu era bastante imaturo ainda, né? Eu tinha pouquíssima experiência, assim, de relacionamentos. Já tinha alguma experiência, assim, digamos, de aventuras, de vida, porque já tinha sido músico profissional, músico de baile, já tinha dado aula de piano, harmonia, improvisação musical num instituto, como é que a gente faz? Uma academia independente de música em Porto Alegre. Eu já tinha lá minha trajetória, né? Já tinha tocado em banda de rock, banda de jazz, já tinha feito uma série de coisas. Já tinha estudado yoga, já tinha aberto a minha própria escola, começado a construir minha equipe. Então, assim, apesar de eu ter uma certa quilometragem de vida, a minha coisa de relacionamento, a questão afetiva, não era muito, não tinha nada muito bem desenvolvido, até porque eu comecei, o meu primeiro beijo foi com 15, minha primeira relação sexual foi com 18. Então, imagina hoje em dia, né, cara? A gurizada aí já Sim, tá com 12, já tá transando, né? sim. Então, então eu tinha. E eu era um cara difícil para namorar, porque eu era muito esquisito, muito fora do Da circuito, caixinha. cara esquisito, né? Então, assim, a primeira mulher, assim, realmente, eu já tive umas namoradinhas antes, coisinhas assim, menores. E a Claudinha, ela foi a minha primeira grande paixão e a primeira mulher assim, que, pô, está comigo. Eu conheci ela quando eu estava estagiando na escola do Jojó, do Jores, lá em Floripa. E lá a gente se conheceu, a gente se gostou muito. E ela, olha só, ela resolveu largar Floripa, onde ela adorava praias, era super de praia, largar a família, todos os amigos, o emprego para vir só comigo para Porto Alegre para abrir uma escola aqui. Então existia uma relação muito intensa e uma coisa muito forte. Então, olha a dedicação, a doação dela para fazer tudo isso. Então, ela veio comigo, a gente abriu a escola junto, isso foi em 1995, e juntos estávamos, e aquela coisa, e eu vivia para ela vivia, a gente era casal mesmo, ia tocando a vida junto, e pagando conta, e atendendo telefone, porta, fazendo matrícula, aluno, dando aula, e era eu e ela, né? E começamos a conquistar nossa vidinha ali juntos, e pronto. Então, assim, eu tinha um apego afetivo enorme por ela. Em determinado momento, né, pelo meu jeito, ou talvez, enfim, aquela questão de, enfim, né, chega um momento que ela não sentia mais que eu estava dando a ela a atenção que ela gostaria. Não que eu traía, porque não tinha essa questão, não sei atraindo, mas, sei lá, né, ela não estava mais sentindo, sei lá, alguma coisa que não, ela não estava feliz comigo. E ela disse, não dá mais, vamos separar, coisa, cara, aquilo me massacrou, foi terrível. No meio dessa história, que ela já não estava mais comigo, ela estava sentindo dores abdominais. E a gente desmaiava, a gente não sabia o que era, levei ela em um monte de médico em Porto Alegre, cara, levei em especialista, fiz tudo que tu pode imaginar. Cara, não dá para acreditar que ninguém descobriu que a guria tinha câncer de intestino. E isso que ela dizia para os médicos: olha, meu pai teve câncer de intestino, meu tio teve câncer de intestino, e o câncer de intestino é um câncer altamente hereditário, altamente hereditário. Hum, Mas não sei o que. E, cara, e não investigaram a fundo, fazia exame, não aparecia nada, tá, não é outra coisa. Tinha anemia profunda e dores abdominais. Mas a anemia era pior. Bom, cara, não vou contar toda a história aqui, porque obviamente a história é longa, mas no meio dessa história, a gente já não estava mais junto, ela já estava com outro namoradinho, coisa e tal. Eu fui cuidando dela. Depois, de um determinado momento, o cara não aguentou a parada e o cara caiu fora. Aí, obviamente, a gente se reaproximou, ficamos juntos de novo. Depois nos separamos de novo. Ela ficou com outro garoto lá, um cara muito bacana, aliás. E Ricardo também é o nome dele. E nesse processo aí, ela já estava com ele, ela fez a primeira cirurgia, a gente ainda estava junto na primeira cirurgia, depois na segunda eles não tinha mais o que fazer. Na segunda a doença tinha se espalhado muito, né?
e ela veio falecer. Cara, essa história, e quando a Cláudia faleceu, é a seguinte, ela estava em fase terminal, eu fui para a Índia, já estava com a passagem marcada. Então, assim, toda aquela trajetória que eu fiz pela Índia com o grupo, uma viagem pô, cara, a viagem da minha vida que eu queria, né? Que eu era garotão ali, querendo fazer uma viagem dessa, uma viagem longa, uma viagem cara. Mas eu fui nessa viagem toda com o meu coração assim, sabe? Eu tava ali vendo tudo, curtindo a viagem, mas eu tava com a cabeça na pessoa que tava indo, né? Quando eu voltei pro Brasil, acho que passou uma semana e pouco, eu recebi ligação que ela tinha ido embora. Essa história me marcou demais, porque o que acontece é o seguinte, a gente começa a travar contato com a morte em geral, né? Quando a gente já tem lá uns 40, 50 anos que começa, morre uma mãe, né? Morre uma avó. Cara, minha avó morreu com 101 anos. A minha avó morreu faz pouco tempo. Então, tu imagina a minha avó, né? Então, assim, travar contato com a morte, perder pessoas queridas, quando a gente já tá, mas, cara, eu tinha ali 31, ela tinha 33. Então, isso me machucou e me marcou demais, essa experiência de perder a pessoa. E aí veio o questionamento e vem a bagunça de valores na minha cabeça. E daí veio toda uma reflexão que acabou se tornando esse curso que você cita aí, que eu transformei todo esse sofrimento, tudo isso, numa frase que eu escrevi em forma de poesia, e depois, com o tempo, eu consegui entender que aquela poesia ela tinha uma estrutura e que eu transformei essa estrutura numa lógica que virou um curso, que eu chamei de Fórmula da Felicidade. Bom, não vou entrar nos detalhes, mas o que eu dizia, eu falava muito que é o seguinte, que o sentido da vida, e aí tem um pouco a ver com o propósito, que aí a gente volta lá no início da nossa conversa, o sentido da vida é a morte, né? Tu lembra dessa explicação? O pessoal ficava perguntando, qual é o sentido da vida? Tu falou mudança, mas eu explicava que o sentido da vida é a morte. E por que a morte, né? A carta da morte, eu fiz essa pergunta quando ela estava fazendo a primeira cirurgia em São Paulo, tinha um amigo lá jogando tarô, e eu perguntei, o cara disse assim, Ricardo, pergunta qualquer coisa porque tu quiser para o tarô, que o tarô responde. Para já, eu sou um cara atrevido, eu sou um cara curioso, eu vou fazer a pergunta mais difícil que existe no mundo, né? E eu cheguei pro tarô, então é o seguinte, se o tarô responde qualquer pergunta, quero que é a seguinte resposta, qual é o sentido da vida? E aí o cara mandou escolher uma carta, eu peguei uma carta e veio a carta da morte. Aí eu disse, não faz sentido, né? Porque eu perguntei qual é o sentido da vida e vem a carta da morte. Aí ele me explicou, no tarô, a carta da morte significa mudança. A morte pode significar a morte mesmo ou o processo de transformação, porque a morte é uma transformação e tudo mais. Aí eu fiquei pensando, até que faz sentido. O sentido da vida é a transformação, é a evolução, é o processo de mudança. A vida serve para a gente evoluir. Pô, legal, gostei da resposta e fiquei feliz naquele momento. Passou um tempo, né? E eu sempre nas minhas filosofias de banheiro, né? Tomando banho, coisa e tal, lavando aquele meu cabelo enorme, que tinha uma função, né? Cabelo enorme, cabelo enorme você demora muito tempo, e quando você fica muito tempo no chuveiro, você começa a entrar num estado mental meio diferenciado, né? Uma coisa meio, para quem não usa droga, é o que tem o chuveiro, né? E aí começava ali, cara, tomar banho, e um dia, cara, me veio a história, o sentido da vida e a morte, a mudança, aí disse, não, peraí, tem coisa a mais aí. Cara, o sentido da vida é a morte. O que dá sentido? Aliás, primeiro deixa eu explicar o que é mais fácil. O sentido da vida é a morte. Claro, toda a vida caminha no mesmo sentido. Não existe nada que seja vivo que não caminhe no sentido da morte. Então, olha que interessante também essa sacada. O sentido da vida é a morte. Então, o sentido em termos de transformação, ok, já me satisfiz, mas teve mais uma interpretação. O sentido da vida é a morte. A vida se dirige no sentido da morte. Pô, não, interessante isso, gostei também. Achei curioso. E nos faz pensar, toda a vida se direciona. Eu tenho que entender que esse é o sentido. Não posso brigar contra alguma coisa que é inevitável. Legal. Cara, passou mais um tempo, Gui. E aí eu, de novo, lá no meu banho, eu tinha sempre aquele banho gaúcho, né, cantando músicas gauchescas, né? First I was afraid, I was petrified, né? Música gauchesca, né?
música tradicional, né? Cantando ali I Will Survive no banho, né? E aí eu tava lá no meu banho másculo, meu banho muito gaúcho, e aí veio de novo. Sentido da vida é a morte. Cara, mais uma sacada. O que acontece é o seguinte, na nossa mente não existe informação se não houver uma informação oposta. Toda informação é binário, a mente ela é binária. Para toda informação só existe a luz por quê? Porque se não existisse trevas, a luz não existiria. Não teria sentido de existir luz se não existissem as trevas, né? Dualidade. A dualidade. Então, a vida é a metade da coisa, né? A metade do conceito, e outra metade é a morte. Não existe. Qual é o sentido que sentido teria a vida se não houvesse para isso que a gente chama de vida uma coisa chamada morte? Não existiria vida se não houvesse morte. Então só faz sentido a vida porque existe a morte. Então tá aí o tarô me ensinando mais uma. O sentido da vida é a morte e o sentido da morte é a vida. Então tudo isso eu aprendi, né, com essa história do tarô. Então para refletir, né? Para refletir. Qual é o sentido que tu está dando para a tua vida antes que o inevitável aconteça, que é a morte, né? Pensa nisso aí. Gui, uma tarde, estamos filosofando aqui, né? Estamos só a tarde filosófica aqui. Mas eu acho que serve aí para nossa audiência um pouco do que a gente conversou, serve aí para fazer umas reflexões. A gente falou sobre propósito, a gente falou de perda, né? Perder. Sim. Como a minha vida passou a ter um novo sentido com essa perda que eu tive aos 31 anos. Me marcou demais. Me marcou. Foi a perda que eu tive até hoje que mais me doeu. Talvez por ter sido a primeira, talvez por conta de um vínculo afetivo muito intenso, por conta de ser uma perda que você não espera, porque uma coisa é você dizer, pô, minha avó morreu com 101. Sabe? Normal. Viveu, né? Sim. Minha mãe está com 80 e poucos, meu pai já faleceu um pouco mais cedo, mas a gente entende. Sim. Mas a perda nos sacode. Então, lembrar que assim, ó, se hoje você está aí nos assistindo, perdi uma pessoa amada da minha família por Covid, né? A gente teve uma perda aqui também na família por conta não do Covid, mas da questão do isolamento, a questão da depressão e tudo mais. Então, se você perdeu uma pessoa, lembrar que a perda, né, ela é o que nos ensina também a valorizar a vida. Então, por pior que seja a dor que você possa estar sentindo hoje, e eu sei que dor é essa, eu posso dizer com toda tranquilidade, eu sei que é perder uma pessoa que a gente realmente ama e que realmente a gente não consegue entender o porquê, né? Você se pergunta por quê, meu Deus, por quê? Uma pessoa de 33 anos, jovem, bonita, feliz, uma pessoa amada por todo mundo, sabe? Aquela pessoa que assim, é um espírito de luz, um amor de pessoa, assim, não pode acontecer uma coisa ruim com uma pessoa assim. Você não tem justiça, não tem lógica nenhuma. Né? É difícil de aceitar uma perda assim. Uma coisa é você dizer, não, perdi, como ele diz, uma avó com 101, tudo bem, tu aceita. Então, se você perdeu alguém aí e está se sentindo. Qual é a palavra que diz assim? Inconsolável. Então, houve aqui de um cara que já perdeu também, diz assim: tudo passa, tá? O tempo é o remédio que cura a dor mais amarga, a dor mais difícil, e que se a gente conseguir, como eu tentei fazer na época, né? Eu vou converter essa minha dor aqui em algo bom. Vou converter esse meu sofrimento em um curso que eu posso fazer, o que eu sei melhor fazer é falar, ensinar. Né? Então eu peguei aquela dor, eu converti isso num curso para ajudar outras pessoas e eu acredito que eu marquei muitas pessoas, como o teu caso, que tu disse que marcou. Né? Então, até o momento em que não fazia mais sentido eu dar aquele curso, porque a dor passou, né? Porque com o tempo, com isso que eu quero dizer, a dor, com o tempo, ela vai passar essa dor, e o que fica? Fica a saudade. Fica a memória, o carinho, a saudade e os bons momentos. A dor, quer dizer, isso que você está sentindo hoje, talvez, por uma perda, isso passa. Isso vai passar. Sim.
tá? Eu estou dizendo isso especificamente, especialmente para aquelas pessoas que eventualmente vão estar aqui com a gente e que estarão nessa situação. Eu sei porque aqui em casa a minha mulher está passando por um momento assim, de perda da família, perdeu o irmão dela. E Nossa. está muito duro para ela, irmão jovem, né? Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, essa dor, ela vai passar. Então, não te desespera, né? Sente a dor, porque ela tem que ser sentida, mas não precisa se desesperar, porque com o tempo, a pior dor, ela passa. Vai passar mesmo, isso eu Sim. posso dizer com tranquilidade. E tenta evoluir a tua alma, né? Evoluir o teu ser, porque a dor também ensina. A perda ensina. Às vezes a perda ensina mais do que o ganho, né? Ah, sim, Perder com ensina certeza. mais do que ganhar, né? Absolutamente. Isso aí, Gui. Então fica esse papo aí nosso de estar falando muitas coisas aqui. Começamos rindo, terminamos chorando, né? A Não, mas nossa. foi ótimo. E para finalizar, eu quero te dar a certeza que realmente tudo que você fez e o que você faz até hoje, né? Tenho certeza que marca muitas pessoas. Você é uma pessoa muito carismática, tem muita coisa boa para passar. E é claro que você não teria tanta coisa legal para passar se não tivesse passado pelos percalços que você passou, né? Eu lembro até que no curso você contava um pouquinho da história da família, alcoolismo, umas coisas assim pesadas que também faz parte da minha família. Meu pai também ele tinha depressão, uma versão de depressão muito aguda, então abusou muito de drogas e álcool, ele acabou morrendo muito cedo também, e que é uma coisa que me marcou muito, meu pai era meu melhor amigo, basicamente, mas é bem verdade isso que você falou, porque apesar da dor de perder um pai muito antes do que eu gostaria, tudo que ele foi, ele continua sendo para mim, né? E tudo que ele me ensinou, ele é um cara que me ensinou muita coisa legal, inclusive a pensar por mim mesmo, questionar as coisas, ter curiosidade, né? Assim por diante, coisas que permeiam tudo isso, né? Inclusive, o nome do meu show é Caso 4, embaixo eu coloco cultura entre parênteses, útil, inútil. Meu pai me ensinava muita cultura inútil. Ele falava muita coisa para mim que era assim, cara, você nunca vai usar isso, você pensa? E daí eu já usei tanta coisa que ele me ensinou em conversas, a pessoa fala, como é que você sabe isso? Ah, meu pai me falou um dia lá, uma Claro, coisa assim, não, uma besteira, que a gente não dá valor na hora, mas depois que a claro. pessoa faleceu, você fala, porra, que legal, né? A memória de fazer alguma coisa com essa pessoa, de um ensinamento, de um momento que você teve com essas pessoas. Então, realmente, tudo isso que você falou é muito verdade. O que sobra é a saudade, são as coisas boas, e e é isso, assim, e o que você fez realmente teve e continua tendo muito valor, porque até hoje eu nunca esqueci, tanto que eu tive essa vontade de entrevistar você, de falar com você, de escutar o que você está fazendo hoje em dia, pela saudade daquele momento, da nossa velhice, né, que você falou, a gente está aqui curtindo a nossa velhice um pouquinho também, mas todas coisas muito válidas, eu acho, de a gente revisitar, porque trazem todos esses outros tópicos que a gente acabou falando durante a conversa, e mais uma vez agradeço o teu tempo, o teu conhecimento de estar aqui conversando com a gente e compartilhando um pouquinho do que você sabe, do que você faz, tá? E antes da gente terminar, fique à vontade também de colocar aqui o teu peixinho para vender, os teus cursos, as tuas coisas, link, site, a gente coloca tudo ali para as pessoas poderem Legal, acessar e legal, saber o que legal. você faz. Gui, foi um prazer imenso, cara, falar contigo aqui de fato, tá? É uma conversa tranquila, senti super à vontade, cara. Eu acho que nem sempre a gente consegue isso. Claro, parte disso pela intimidade do nossa Claro, história de vida, né? Não a intimidade dos últimos anos aqui, que a gente não se vê há tanto tempo, mas essa sim, intimidade de trajetórias e de histórico me deixou muito à vontade de conversar contigo, e parte desse à vontade tem a ver com isso. Outra parte é o teu próprio carisma também, né? obrigado. É a tua capacidade, né? De integrar, de acolher, né, de deixar a pessoa com quem você está falando super à vontade, e acho que você está no caminho brilhante também. Eu só tenho que te agradecer por esse espaço. Foi muito legal para mim também revisitar essas histórias que no dia a dia do meu trabalho hoje pouco eu revisito, a não ser o botãozinho do foda-se, que curiosamente, essa semana eu acabei resgatando numa mentoria que eu estava dando, mas eu não tenho muita oportunidade de colher tanto. Então foi muito bacana, gostei demais dessa conversa, cara. Espero que seja útil também para quem vai nos assistir. Eu deixo a você um beijo grande, obrigado pelo espaço, e os contatos, se você então puder, deixa na tela aí, pessoal. Deixa, no cantinho a gente coloca Basicamente, depois.
basicamente aí seria muito legal, acho que o pessoal que tem interesse em relação a desenvolvimento de liderança, gestão de negócios, esse é o meu trabalho hoje, então esse seria o público que vai gostar de me acompanhar, é só me seguir, por exemplo, no canal inicial ali, seguir no meu Instagram, que vai ficar aqui, ó, o @ricardomalê, começa por aí, dali do Instagram tem o link para todos os outros canais, para YouTube, para site, né? Então começa pelo Instagram, que com certeza vai encontrar todos os meus contatos. Inclusive telefone vai achar, WhatsApp, vai ser fácil me encontrar se quiser me contratar para um treinamento, para treinar equipes, né? Como de novo, meu trabalho é focado em gestão de negócio, gestão de equipes. E é isso. Valeu o espaço e foi um super prazer aí nosso bate-papo. Valeu. O prazer foi todo meu, querido. E que a gente volte a conversar uma outra hora, nem que a gente não grave. Não, isso mesmo. Claro, esse papo, na verdade, nem parece que foi gravado, né? Então, parece que Essa a é a gente tá ideia. batendo o nosso papo aqui, um papo nosso, né? Então Não, tá, essa é a cara. ideia mesmo. Então tá Mas legal. muito obrigado, cara. Valeu mesmo. E a Valeu. gente depois manda o link para você e para você também assistir, divulgar e tudo mais, tá? E claro, divulgar o teu trabalho, que eu quero que seja uma plataforma para que mais pessoas conheçam o que você está fazendo. Então é isso aí. Valeu, moçada. Obrigado a todo mundo que assistiu. Comentem, compartilhem, curtam e qualquer pergunta que vocês tiverem também, reclamação, sugestão, pode colocar aqui também. Valeu.